assumir os compromissos e se afastaram nas primeiras dificuldades, alegando incompetência. Inicia empreendimentos de que se retiram logo que surgem os empeços, declarando-se frágeis para o trabalho a fazer. E a retaguarda da execução de serviços que lhes careciam de paz, felicidade, sem delonga maior. Se te sentes na órbita de semelhante problema, persevera no dever que abraçastes e não temas. As leis divinas jamais falham. A natureza não espera frutos de laranjeiras nascentes. A vida não senta a criança na cátedra do professor. Se reportam horas de crises nos encargos que te competem, mantém-se firme no lugar de trabalho em que o mundo te colocou e cultiva a certeza de que não lhe faltará auxílio para a concretização do bem que lhe te dedicas. Recomemoremos as palavras de Paulo, quando se assevera: fiel é Deus pelo qual fostes chamados, conscientizando-nos de que Deus não nos deixará tentar empresa alguma acima das forças que possamos dispor. Com semelhante dedução, prosseguimos na tarefa em que fomos engajados, com vista ao bem de todos, agindo e aprendendo, trabalhando e servindo ante as bênçãos de Deus. Nós vamos elevar o nosso pensamento a Jesus nesta hora sagrada, agradecer a Ele este momento de oportunidade para as nossas almas, para a nossa evolução, agradecer a presença da espiritualidade que, com certeza, antes de nós aqui já estavam, para nos cuidar. Senhor, que possamos absorver tudo que aprendemos na noite de hoje, para que possamos levar lá fora para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de estar diante desses ensinamentos que vamos relembrar nesta noite. Fica conosco, Senhor, nos abençoando, nos fortalecendo hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E hoje, mais uma vez, com alegria, nós vamos ter a companhia do nosso querido amigo, né? Um amigo antigo, vamos falar assim, né? Tanto pessoalmente como da nossa casa e da nossa doutrina, né? Hoje ele vem nos trazer o tema O Joio e o Trigo. A palavra é sua, Marcondes, até às 21h. Obrigado. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus nos abençoe, para que a misericórdia, o amor, multipliquem em nossos corações. Mais uma alegria nossa vinda aqui, o convite da nossa irmã, né, com a nossa gratidão, e nós gostávamos do grupo, mas depois que soubemos a história de como o grupo iniciou, a gente passamos a gostar mais ainda. Estou longe? Estou perto? Pode ir? Então vamos em frente. Em verdade, quando nós soubemos como o grupo se formou, né, dos lares que faziam culto, tornou-se uma coisa grande em nossas almas, a honra quando temos que vir aqui. Em verdade, segundo um espírito chamado Ramatiz, Jesus veio ao mundo para trazer as parábolas. Nós já achamos que veio trazer as parábolas e o Sermão da Montanha, que é a carta magna da humanidade,
um companheiro nosso chamado Raimundo de Souza, não sei se você já veio aqui alguma vez, ele fala que qualquer instituição de política, de nação, que basear no Sermão da Montanha a sua Constituição, não erraria nunca. Porque o Gandhi disse, né? Pode queimar todos os livros do mundo, todos, mas se não queimar o Sermão da Montanha, nada teria perdido. Porque é um tipo do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Tem uns trechinhos em Lucas, mas quase sempre falam que é paralelo, mas muito longe. Então, se a gente fizer o culto do Evangelho, ao invés de ser o Evangelho segundo o Espiritismo, que é nosso, de espíritas, e o Sermão da Montanha, do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, terminou, voltou, haveria uma reforma íntima sensacional naqueles que eu fizerem. Nós pusemos lá, né? Leia o culto do Evangelho, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, para nós. E aquele que achei esse papelzinho no ônibus não vai interessar em fazer o culto do Evangelho, que às vezes não é espírita, não é católico, ainda mais aberto, mas é outras religiões aí, eles vão julgar o papel fora. Mas se fizermos aquele papel mundial para ser universal, colocarmos o culto do Evangelho e falarmos disso, uma oração e um trecho ou dois versículos do Sermão da Montanha, segundo Mateus, capítulo 5, 6 e 7. O pessoal abre lá, ou em sequência, ou esporadicamente, e vê lá, não vim destruir a lei aos profetas, vim cumprir. Logo mais tarde ele fala, lá no final do capítulo 5, aprendeste que foi dito, eu porém vos digo. Sutilmente, o maior pedagogo de toda a história vai mudando aquele quadro. E a outra finalidade, diz Ramatiz, que é trazer as parábolas. Porque no intervalo da parábola do semeador e a sua explicação, e no intervalo da parábola do joio e sua explicação, ele fala assim, publicarei com a minha boca as coisas ocultas desde a fundação do mundo. Esta parábola, que nos foi convidada a falar, ela é uma parábola que eles falam escatológica, uma parábola de fim de mundo, uma parábola de fim de ciclo. Nós sabemos que o mundo vai acabar, mas vai mudar. Tem uns trechos no Antigo Testamento, eu não sei onde, que eu li há muito tempo, depois ficou muito violento, eu parei de ler. Ele fala que certos espíritos, certas pessoas chegavam a um grau de evolução e eram retiradas para lugares superiores. É como se você estivesse cozinhando batatas, sem ser na panela de pressão, e você enfiava o garfo, a que estava cozida, você ia tirando, para não cozinhar em extremo ou não atrapalhar o próprio cozimento dela. Então, há irmãos que hoje falam que vão ser arrebatados, porque há uma confusão nessa interpretação, ou uma discordância, né? Porque nós sabemos que serão arrebatados realmente são aqueles que se tornarem causa de escândalos, como a parábola vai nos dizer. Então, narra Jesus, né, que o reino dos céus, que fala no Evangelho de Marcos e Lucas, fala reino de Deus. Mateus fala reino dos céus, que é a mesma coisa, que é uma realização íntima. Tanto é que Lucas tem um versículo que fala, o reino de Deus está dentro de vós. É aquela realização íntima na qual você se transubstancia tanto que você passa a ver irmão em todos. Você realmente, quando fala meu irmão, você fala realmente meu irmão, com alma, corpo e coração. A gente às vezes fala meu irmão, meu irmão, meu irmão, mas vira e mexe tem os probleminhas, né? Chama ela de minha irmã aqui, lá fora eu falo, gatinha. Não é meu irmão sincero ainda. E tem isso, a casa espírita é formada de pessoas humanas. Não tem retrato aqui. Eles falam, embora tem casas que tem um retrato do benfeitor, etc. Mas Bezerra Menezes fala, não procurem santos nos centros espíritas. E Emmanuel tem uma mensagem que, lamentavelmente, eu esqueci de trazer, acho que é a 113 do livro Fonte Viva. Ele fala que muita gente entra no centro espírita com as falhas que tem do passado, do presente, que se mantivesse no trabalho, corrigiria e melhoraria. Mas os companheiros do centro, que aquele menino Haroldo chama de arrancador de joio, tiram do caminho. Cada um vai receber a julgar. Eu sei que eu fui tirado uma vez de um caminho, de uma casa aí, somente porque eu falei
para a mulher de Mateus, né, que Mateus falou com ela, para dar miojo para Jesus. Eles acharam uma ofensa. Mas Jesus comeria do mesmo jeito, é só umas gotinhas de pimenta, fica uma delícia o miojo. Me tirou quase 2 anos. Mas tirou outros muito melhores que eu era somente só eu não tenho expressão, só tenho entusiasmo. Fico feliz. Mas outros melhores catedráticos foram retirados, porque contrariavam o dito cujo, que era o diretor doutrinário. Agora parece que alguém também tomou conta dele, levou para outras bandas, então nós, os excluídos, estamos voltando. Mas ele começa, o reino de Deus é comparado, é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu reino, no seu campo. E, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou joio no campo. Se retirou. Quando começaram a nascer, começou a nascer também o joio, porque se aproximam muito. São família de gramíneas, mas tem diferença. Aí os empregados viram, senhor, o senhor não semeou somente a boa semente? De onde o joio? Então o Senhor disse, bom, isso aí foi o inimigo que eu fiz. O senhor quer que a gente arranque todo o joio de uma vez? Ele falou, não. Esperai o tempo da ceifa. Aí separareis o joio, colocareis em montes para queimar. Quanto ao trigo, leva para o meu celeiro. Nesse intervalo ele falou que o reino as palavras vieram para que as coisas fossem reveladas. Depois ele explica, mas nós vamos ver sobre a plantação. Ninguém conscientemente planta uma planta ruim. Para nós aqui do Brasil, não sei se de Minas Gerais, tem a tal de tiririca, que nasce no meio do alface, do tomate. Essa é fácil de arrancar, porque ela é diferente. Mas a tiririca é realmente uma praga. Tem gente que, às vezes, até depois que limpa os lotes todos, joga veneno para não nascer mais, depois que torna adubar para replantar outras hortaliças ou verduras. Então, essa frase de falar, deixa crescer, mostra que Haroldo Dutra fala que a tolerância divina incomoda a gente. Mas o Evangelho está cheio de lições. Vocês lembram quando Judas pegou o dinheirinho dele lá, combinou com o povo direitinho para entregar a Jesus? Judas não pensava em ganhar dinheiro, nem ficar rico, 30 denários naquele tempo, não dava nem para comprar um lote nas Nações Unidas, que nem que lote que eu fiquei sabendo que é muito caro. Fiquei sabendo que a faixa aqui é tipo Savassi. O bairro aqui é chique. Mas não compraria um lote, talvez no Rosário ou em outro lugar. Só que Judas, na sua ilusão, julgava que Jesus não ia ser preso assim, porque ele via Jesus sumir quando era ser apedrejado, viu ele andar sobre as águas. Teve uma situação que o livro do pastor Hermas contou, que João tropeçou, caiu sobre Jesus. Então ele passou sobre Jesus. Jesus não era obstáculo físico para ele. Então ele sabia que Jesus era todo diferente. Por mais que insistam que ele tenha CC, que ele tenha chulé, que Maria teve dor do parto, quase que teve eclâmpsia, que é a coisa que o povo fala. Maria não é virgem nada. Eu falei, mas se ela for de Gêmeos, se ela for de Capricórnio, é uma briga que não tem sentido nenhum, não leva a nada. Tanto é que o livro Maria Nazaré não é para todo espírita. Tem espírita que não deve nem de começar a ler, porque vai julgar. Não. Infelizmente, os graus de evolução de cada um é diferente o nível de um do outro. Então, achamos que matéria é matéria e que os superiores também têm matéria. Só para vocês verem. Um tal de Asclépios, já vou falar nele, lá no Obreiro da Vida Eterna, ele teve que materializar lá para vocês verem. E o Espírito falou que ele, para nascer, precisava não dava para ser menos de 800 anos. Tamanha era a evolução dele. Lá não fala, lá no livro dos Espíritos, na evolução dos Espíritos, na classe, né? Que os Espíritos puros percorreram todos os degraus da matéria, não estão mais sujeitos a corpos perecíveis, só reencarnam em missão, mesmo assim muito especial. O doutor Bezerra não falaram para ele que ele não precisa nascer aqui mais. O problema do amor dele é que é meio grande o amor dele, ele está querendo ficar conosco. Não é? Apesar do povo fazer aquela confusão quando ele
estava há pouco tempo desencarnado, o povo pedindo nele, né, para arrumar casamento, para arrumar tesouro, aquele todo, ele estava triste na praia, quando o Santo Antônio de Pádua chegou. O que foi, você está triste? Aí falou com ele, por quê, né? Eu vim aqui com confusão de médico e tudo, mas estão pedindo eu para achar tesouro, para tudo. Eu também larguei o frade, a roupa de frade para usar o buril dos franciscanos, dos monges, para ficar humilde. Eles me pedem para ser meirinho casamenteiro, ou para separar, o que for. O importante é levar, você vem cá para você ver. Levou bezerro na igreja dele lá, e o povo sentado. Oh, Santo Antônio, a minha mulher não está legal, mata ela, eu quero arrumar outra. Olha, eu tenho uma pessoa que está me devendo, mata ele para ficar com herança. E coisa desse tipo. Está vendo, bezerro? É assim que eles pedem. Mas o mundo ainda não sabe o que pede. Nosso dever é amar e servir. Aí que o Bezerra Menezes continuou e está até hoje. Então, o Judas achava que Jesus, sendo preso, não ia entregar assim fácil, ia misturar as taças de água lá, ia fazer nascer flores no teto, ele fazia qualquer coisa, porque ele tinha visto isso tudo dele. Só que o Judas achava que o reino do Senhor, o reino de Deus ou dos céus, tinha que ser imposto à força. E Jesus, ao contrário, queria que o reino dos céus fosse aquela porta que você batesse, ou que ele batesse, que nós abríssemos a porta. É igual lá no Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei contigo. Você às vezes abre a porta, você 200 quilos, você abre a porta, mas não sai da frente. Como é que Jesus entra? Bate a porta, você abre, mas seu orgulho é tanto, seu egoísmo é tanto, que não tem como entrar. Então Judas não compreendeu isso no momento, até que chegou para entregar o Cristo. Com os irmãos tudo acompanhando, e todo mundo sabe o que aconteceu. Ele veio abraçar o Cristo. Cristo sabia de tudo, da sombra, da fraqueza do Judas. O que é que Jesus falou com Judas? Quem lembra? Amigo, a que vieste? Até no último instante deu ao companheiro a chance de mudar, de acordar. Tanto é que, segundo o irmão X, ele estava lá na cruz, todo ensanguentado, que tanto de anjo chegando, e vê um anjo, em silêncio, colocou o ouvido junto aos lábios do Cristo. Jesus falou alguma coisa, ele saiu. Era o anjo da caridade que foi nas zonas trevosas socorrer Judas. E conta Maria Dolores e mais o próprio Evangelho, que Jesus também foi nessas regiões para socorrer o Judas. Não tinha condição de tirá-lo, porque tinha que ter a sua expurgação natural. Mas foi socorrer Judas. Agora imaginem nós outros aqui na Terra, se um erro nosso tirasse a gente do direito de caminhar, uma falha tivesse direito de caminhar. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, Cristo o Consolador. É lá que começaram as mensagens do Espírito de Verdade. A primeira mensagem que ele escreveu, ele falou aquela frase que todo espírita declamou, decorou. Espíritas, amai-vos. Primeiro mandamento ou ensinamento, instruí-vos o segundo. Mas esquecendo que na caminhar dessa mensagem, antes que ela terminasse, ele falou assim: Jesus Cristo foi o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. De um modo geral, se alguém não nos simpatiza, ou se a palavra de alguém não simpatiza, a gente não tem piedade. Se já chega com fora com a fama negativa, a impiedade é maior ainda. Não faz o exemplo do dono plantador da vinha. Não, deixem crescer juntos. Porque o exemplo do joio pode transformar o trigo. O exemplo do joio pode fazer do trigo do joio um caminhar para ser trigo. Você entende que a parábola não é do joio e do trigo, a parábola é do trigo e do joio. O joio chegou depois. O joio chegou para atrapalhar. Humberto Roden fala que os joios, muitas vezes, é aqueles companheiros de trabalho que quer atrapalhar o caminho do outro.
acha um defeito nesse, aí ele é muito velho, é muito estranho. Eu lembro do encontro lá no Colégio Tiradentes. Divaldo não vai escutar, que ele já foi embora, né? Então ele posso falar. Perguntar para ele, Divaldo, o que fazer com os dirigentes que sempre entravam e atrapalham o trabalho dos jovens? Ele falou isso, não pôs, quando ele publicou no livro, ele não pôs isso, mas eu tenho a fita com ele falando. Reza para eles desencarnarem depressa para não atrapalhar. Ele falou em tom de comicidade, perfeitamente entendível. Nem de maldade não foi, mas nós rimos na hora que ele falou. Mas na hora que pôs o livro Diretriz de Segurança, ele não pôs isso lá, não, ele não é bobo. Não é verdade? Porque, infelizmente, pode observar, raros centros, que essa mensagem eu vi, foi um tal de Jorge Elahá falando, raramente nos centros espíritas tem jovens nas partes mais diretivas. A maioria somos nós adultos. E dizer que, ao contrário, já tinha que começar a colocar os jovens no entendimento da responsabilidade que a casa tem com eles. Porque eu não sei, eu acho que daqui a 26 anos eu vou morrer. Mas se eu morrer antes? Se bem que eu não sou diretor de nada. A Vânia, lá com seus 51 anos, sabe se ela vai fazer 80? Ou a própria Mércia? Nós não sabemos. Não sabemos. Jesus, quando chamou os 12, você vê, imagina a confusão que deu. Chamou Pedro, Tiago, André, né? E João. Tudo bem. Mas como ele começou, quando ele começou a chamar os outros, o que ele estava pensando? Quando ele chamou Mateus, Pedro falou, nossa Senhora, Mateus, ele é mau para a gente, ele está ligado com os romanos, não vai dar certo. Quando ele chamou Judas, todo mundo, gente, Judas, ele é comerciante, ele é meio político, ele tem problema. Ele chamou assim, quando chamou o Zelote, Simão Zelote, ele era aquele turma que tinha revolta, eles reuniam em Zelote e matava romano. Eram zeladores do templo, eram fanáticos. Ele chamou um. Imagina quando ele andou com Madalena. Imagina o que rendeu. Jesus simplesmente estava de cabeça em pé. Porque, segundo Lucas, ele não escolheu os irmãos aleatórios, chamou-os. Mas, segundo Lucas, ele passou uma noite em orações. Uma noite, gente. Antigamente, não sei aqui, mas em Leopoldo, tinha velório que andava a noite toda rezando terço. Teve um dia que o defunto, 3h30 da manhã, levantou e falou, para, gente, já estou salvo. Tanto texto que se rezava. Uma noite de oração é muita, embora haja fofoca, que ele estava lendo o currículo do povo. Mas o fato é que Lucas narra que pela manhã, passou a noite de oração, pela manhã chamou seus discípulos e separou 12, aos quais deu o nome de apóstolos. E os evangelistas são tão sem caridade que colocam lá Pedro, que foi chamado Simão, Simão foi chamado Pedro, André e tal. O último eles punham Lucas, Judas, falava, e Judas, que foi o que o traiu. Todos três, e João não colocou essa lista, mas Marcos, Mateus, Lucas puseram essa lista direitinho, muda as ordens, vamos lá, mas no final, Judas, que o traiu. Judas, que é o traidor. No capítulo de João, teve uma parte lá no capítulo 12, que a irmã de Lázaro lavou os pés e a cabeça do Cristo. Uns falam que foi a cabeça, João fala que foi o pé, porque na hora que ele olhou, estava lavando o pé, os outros estavam lavando a cabeça. Aí Judas então falou, mas esse vaso aí vale muito dinheiro, podia vender para dar para os pobres. Aí o João escreveu, ele falou isso, não é por causa dos pobres não, porque ele era ladrão, queria ficar com dinheiro. Quer dizer, João também não teve dó. Faltou piedade na parte humana dos discípulos. Não quer dizer que foram importantes, que não fossem eles, não tínhamos evangelho. Falam os grandes espíritas, grandes famosos aí, que o tradutor foi um traidor. Mas eu não achei, a não ser aquela parte de eu sair derrubando mesa, não sei se vocês lembram, que fala que é purificação do templo, que eu nem se a Vânia pediu, eu não acredito que foi Jesus que fez. Vocês lembram? Imagina, tinha tomado umas 40 doses de conhaque, de droga, de cocaína e tudo, e só doido derrubando mesa. Jesus nunca faria isso, gente. Ele tomou um tapa lá no Sinédrio, quando ele foi preso lá com Caifás, ou com Anás, e perguntou para o soldado, por que me feres? Por que me feres?
Ele não ia fazer isso. Mas o mais, gente, é amor. Sereis meus discípulos e amar uns aos outros. Eu vos mando é amar os inimigos. E perdoar não é só 7 vezes, não é 70 vezes 7. Quando ele fala da reencarnação, que fala que Elias era João Batista, ninguém mudou. Então o tradutor foi só copiando. Então não pode, essa acusação eu acho que não deveria ser feita a eles. Bom, então aqueles irmãos que estão no meio da seara, e nessa palavra deixou claro que em toda a seara vai ter joio no meio do trigo. Talvez nem seja consciente, alguns é por zelo próprio. Acho que a doutrina tem que ser mais zelosa nisso, mais zelosa naquilo. Teve uma época lá em Uberaba que terminaram a reunião lá, foram conversando. Herculano Pires, mais uns outros lá, falando que para ser evangelizador tinha que estudar pedagogia. Fala, Chico, você vê caladinho olhando. Aí um virou pelo Chico. O que você acha? Falou, Emmanuel, aqui presente, me diz, para ser evangelizador ou educador da infância, tem que ter amor. Se não amar, não pode ser evangelizador. Porque a criança, ela, por mais aquelas que estão nascendo muito, né, com nível, você vê que estão nascendo com nível espiritual, intelectual muito acima da média, mas são volúveis, porque a encarnação não completou até há 7 anos e deve ter aquela hora de um lado, hora do outro, que vai explodir. Então, a paciência para educar esses ramos, para encaminhar esses ramos, tem que ter amor. E no lar espírita, que faz culto do evangelho, porque falam que culto do evangelho lá, que a gente faz reunião. A gente lê um livro, até costuma anotar as páginas que lê. Mas o culto do evangelho seria, você lê um evangelho, comentar nele a semana toda, para ir guardando. Eu, por exemplo, meu culto é segunda-feira. Hoje é na casa da minha primeira ex-esposa. Estão fazendo daqui a pouco. Eu não lembro nem de um nem de outro que eu li por último. Quer dizer que eu também não estou fazendo culto. Porque quando Jesus terminava seu trabalho lá no capítulo 20 de Mateus, 28, ele falou assim, ide e pregai. Não sei se vocês lembram. Só que naquele tempo não tinha nada escrito. Como é que era pregar? Era vivenciar o que você aprendeu. Aquele princeu lá da Itália, da Umbria, como é que chama? Chiquinho, como é que é? Francisco de Assis. Ele falava, pregue o evangelho. Se for preciso, use palavras. Que é muito difícil. Então, às vezes, o matador de joio, ele até não fala nada, ele apenas força uma situação que ele não é ainda e cobra de outro que não é ainda. Então, ele deixa bem claro nessa passagem da primeira parte. Onde é que eu vejo o relógio? Lá. Tá. Nessa primeira parte, que aquele que persevera, e a justiça divina persevera, ela tem misericórdia que incomoda a gente, ela tem amor demais e perdão demais que incomoda a gente. A minha irmã estava comentando, de ver esse povo aí fazendo a confusão que faz e não vê escolher. Eu falei, você vai ver noutra vida. Ah, eu não vou lembrar? Eu falei, pois é, mas que vai acontecer, vai, porque está bem claro, né, gente? O que o homem semear, o homem colherá. Paulo escreveu, no Apocalipse fala, não temas o que há de padecer. Porque a semeadura é totalmente livre. É claro que se eu quiser matar uma criatura que não tem que morrer assassinada, acontecerá alguma coisa. Mas se tiver um que tem que ser assassinado, eu quiser ser um instrumento, o problema é meu. É necessário que venha escândalo, disse o mestre. Mas ai de quem, por quem ele venha. Livre-arbítrio. Só que, junto com o livre-arbítrio, você adquire todo o direito da colheita. Embora a doutrina espírita é tão assim, outra sem noção das coisas, né? Essa é a minha opinião. Que ela muda isso. Tem um livro chamado Perante Jesus. É de Emmanuel. O capítulo 4 dele chama-se Remuneração Espiritual. Que você, de repente, você nasceu, com exceção de Jesus, ninguém nasce sem dívidas.
pouca ou muita, tem dívida. Senão já vinha como mentor, né? Se não tivesse dívida, você estava aí de mentor, olhando para lá, olhando para cá, com as asinhas para lá. E então você começa, por algum motivo, você desperta mais interesse no trabalho do bem. Chega a hora da cobrança chegar, vem um oficial de justiça, que a gente chama de karma, o que seja. Quando ele te encontra no trabalho, a lei manda ele esperar um pouco. Ele volta. E você continua trabalhando. Por isso que quem perseverar até o fim é que será salvo. Está no Evangelho também. Quando ele volta para cobrar, continua você no trabalho. Ele volta mais um pouco. E diz Emmanuel que você persevera no trabalho, aqueles a quem você ajudou tornam-se seus advogados. E a lei, às vezes, pode comutar a falta ou diminuí-la em seu favor, adiante de tua perseverança no amor. Vejam depois, perante Jesus, lição 4, remuneração espiritual. Significa que, fatalmente, nós temos que colher o que plantamos, mas nem sempre será uma fatalidade se você substituir por amor. Nesse caso do joio e do trigo, vão crescendo juntos. O joio pode até tirar um pouco de seiva do trigo, mas está crescendo junto. Se o trigo, que são as pessoas do bem, perseverar no trabalho, aquela influência do joio não vai pesar de tal forma que vai atrapalhar o caminhar dele, mas ainda vai influenciar o joio para aproximar-se do trigo. Daí aquela coisa que tem um dos que fizeram o discurso na morte do Kardec falou isso, né? Solidariedade, tolerância, tem 3 itens, eu não estou lembrado. Um era tolerância. Tolerar, é claro que tem umas perguntas no final do livro dos Espíritos, no meio do livro do Evangelho, que se alguém está sendo motivo de tropeço, é diferente. Motivo grave de tropeço tem que ser chamado, é exemplo do Evangelho. Chamado em particular, depois chamado com a Assembleia, depois expor em público. Na minha terra, em Peleopoldo, tinha um rapaz da mocidade, ele só ia na mocidade para falar com as pessoas, para não ir mais. 6 meses ele falando isso. Eu não sei quem dirigia a mocidade na época, parece que era um amigo chamado Chiquinho. Não, ele vai aprender. E ele não, sabe o que aconteceu com ele? Pegou no fio de alta tensão, tomou um choque, ficou desse tamanho. Nunca mais falou com ninguém para sair do centro. É impressionante o que aconteceu com ele. Era um trabalho que ele fazia com costume, não tinha dúvida de fazer, e nesse dia, depois de mais de 6 meses tirando pessoas, alguns saíram, outros contavam, outros simplesmente deixavam passar, mas ele chegou a um ponto que a vida o parou. Então você não tem que preocupar de fulano estar em situação difícil, é a tolerância do plantador de trigo, que te amou. O joio foi colocado por um inimigo, que é o próprio uso do livre-arbítrio de forma equivocada. Porque Deus não ia criar um para ser mal, outro para ser bem. Fica esquisito. Os irmãos que interpretam a Bíblia a pé da letra falam o diabo, que é o pai do pecado, ou o diabo, que é o pai da mentira, etc. E o nosso orgulho? Conforme o ato que a gente faz, a gente não tem coragem de expor em público. A gente dá uma desculpa, porque eu falho. E quem não falha, não é? Teve uma situação, acho que o irmão X que contou, que um dos senhores do centro começou a frequentar uma casa de costumes noturnos, para não falar assim, mais pesado, né? E ele via ele entrando, via ele saindo. Ele falou com ele, meu amigo, disse, não, está tudo bem, Deus vai abençoar. Esquisito. Se ele vai lá e Deus vai abençoar, ficou mais coisa com ele. Eu já estou quase conseguindo. Aí um dia ele saiu, o outro pegou, foi atrás onde é que ele veio. A filha desse outro estava lá. Ele estava tentando tirar a filha desse amigo dele. Sem falar com ele, sem falar com ninguém. Então, muitas vezes, a gente interpreta pela nossa visão, que quase sempre é o que a gente tem dentro, né? Você vê um cara cambaleando e você tiver alma boa, você pode achar que ele está com labirintite,
um problema de Covid, sei lá o quê, mas se você tiver alma inferior, você fala aí, ó, tá bêbado. Tá trêbado, né, às vezes. Tudo é o nosso interior. Por isso que Jesus fala que do interior do homem que sai as coisas ruins. Do interior do homem que parte adultério, fornicação, mentira. Marcos fala que são 13, Mateus fala 8 defeitos que tem dentro da gente. Mas o Kardec não falou que nós temos, quando ele falou verdadeiro espírito é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as inclinações más. Nascemos com elas. É só a gente prestar atenção quando a gente está sozinho no ponto de ônibus, quando o ônibus demora, o que, que a gente pensa. Eu já tive vontade de ter um revólver para furar o pneu do ônibus. Eu estava indo fazer o culto, na época eu tinha 2 famílias, eu estava indo cá fazer o culto, passaram 8 ônibus, 2402L. Nos 2 outros, se eu tivesse um revólver, furava os pneus dos 2, de tanta indignação que eu fiquei. E não resolveu. Por que eu não fui a pé? Chegaria. Então, dentro de nós, infelizmente, tem essa parte, que é o joio que nós carregamos. Pode dizer que algum de nós fala, eu não tenho orgulho, eu não tenho egoísmo. A gente tem que analisar isso. Só para Jesus. Ah, tem um espírito aí que já estão preparando, né? Põe a placa lá no velório, põe assim, volto já. Já viram o velório de espírita? Escreve, volto já. Outros já põem, ai de mim na próxima. Mas todos sabem ou acham que vão para o nosso lar. O Alvorada Nova, que é mais alto, ou em alguma colônia por aí. Quem sabe? Qual de nós tem condição de analisar? Claro que temos que, sempre ao dormir, como diz Santo Agostinho, né? Ou São Luís, feliz aquele que pode dormir dizendo, nada tenho contra meu irmão. E tomara que ele também não tem nada contra mim. É o segurar o joio no meio do trigo para o joio ir melhorando. Agora, essa parábola, todos os palestrantes que eu ouvi, nenhum chegava na outra parte. Porque esta, como a do semeador, Jesus explica. Aí ele fala assim, vê como é que ele explica? Não, mas está tudo bem. Se eu baixar, vai fazer barulho para nós levantar. Aqui, ó. Então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa. E chegaram a ele os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio no campo. Ele então respondeu, olha a explicação de Jesus. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Jesus estava na terra semeando a boa semente, que eram as marcas do reino de Deus. Amor, amar os inimigos, tolerância, fraternidade. Lembra quando Kardec perguntou qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Pergunta 886. Benevolência para com todos, indulgência com as fraquezas alheias e perdão das ofensas. Quem lê a lição 5 lá do Cristo Consolador e lê essa pergunta, ele não vai errar no Espiritismo. A piedade, né? Aí fala, se o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, os ceifeiros são os anjos. Olha que explicação sem onda. Aí fala, pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Quer dizer, em um ciclo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço, e os que praticam a iniquidade e lançá-los-ão na fornalha de fogo, que ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Ainda tem essa frase que ele cita lá. Quem tem ouvido de ouvir, que ouça. Que desde quando Jesus chegou, eu ouvindo Honório Abreu, nós acreditamos que começou a regeneração. Então, quando Jesus chegou,
estava lá a marca da regeneração. Como diz o... Como é que é? A marcação feita da regeneração. E nós estamos aqui embaixo, né? E ação e provas. Correto? E para ser um pouco mais complexo ainda, tinha que falar de evolução para falar dos caminhos que chegaram, que foi que era só provação, depois chegar aqui a expiação e provas. Porque o livre-arbítrio, mal acomodado ou mal usado, leva à expiação. Lá no capítulo 30 de Deuteronômio, tem uma passagem lá, não sei qual versículo, que fala assim: eis que coloca diante de ti o céu por testemunha. Tens a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Minha descendência sou eu mesmo, no outro corpo, noutra caminhada. Então, quando atingiu o livre-arbítrio, que o homem chegou a um ponto de evolução, foi dado a ele o direito de caminhar em linha reta. Só que quase sempre nós não fomos. Então, foi chegando. Segundo os protestantes da Adventista, que não sabem, não tem a compreensão igual a gente tem, falar que foi em 1844 que esse chamado da regeneração tocou a vibração de regeneração. Para nosso espírito, foi quando foi editado o livro dos Espíritos em sua primeira edição, 1857. 1857. Deu aquele toque. No decorrer do caminhar, ele foi invadindo a regeneração. Isso aí está dentro certo. Hoje, você vê, né? Provavelmente estaria bastante invadindo a regeneração. Nós já estamos sentindo na pele. Isso aqui nós chamamos de transição. Onde aquela dúvida entre o bem e o mal que nós temos. E o detalhe mais sério de tudo é que aqueles que não quiserem passar para a vibração da regeneração, chegará um instante que não vai comportá-los mais aqui nas expiações e provas. Serão excluídos. Esses serão os arrebatados. Mas não vai ser para Jesus, igual muita gente pensa. Já está acontecendo, muitos livros já falam, alguns aqui falam, a migração desses irmãos para mundos inferiores. Está escutando São Luís, no capítulo 4 do Evangelho, ele fala a reencarnação, como se disse, essa terra só acontece nos mundos inferiores. E a terra, com tudo que está acontecendo, ela está subindo na hierarquia do mundo. Era para estar muito melhor, porque tem muita gente que é egoísta, que é orgulhoso, atua da violência. Só que essa turma você não tem que preocupar com eles. Tranquilamente chegará um ponto que não terão mais condições de ficar aqui. E o livro A Caminho da Luz Emmanuel fala isso. Planeta, da inspiração de Capela e tal. Como está acontecendo agora no vosso mundo, as forças espirituais estão começando a selecionar aqueles que fazem iniquidade e que fazem tropeço para os outros. Os falsos profetas, porque tem os espíritas falsos também, não fala falso espírita, não fala espírita falso, mas é falso com a gente mesmo. Eu não consegui equilibrar a minha reforma íntima, mas duas coisas que eu não faço palestra: família e Deus. Já falou de Deus, coisa mais absurda você falar de Deus? É muito cara de pau falar de Deus. Quando você estuda Deus bastante, assim, você, como é que eu estou falando desse cara? Não posso. Falar de Jesus, de Maria, tudo já é ruim. Está vendo que está faltando, mas a culpa não é dele, a culpa é da gente, que já era para ter crescido de tal forma que a vivência dessas pessoas, desses seres, estivesse entrando em nós. Quando Paulo falou lá, não sei qual epístola, eu não vivo, Cristo vive em mim, gente, Paulo tinha apanhado de tudo quanto é jeito. Ele falou, e ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova. Quanto mais ele apanhava por fora, mais ele melhorava por dentro. A gente hoje não tem que sair fazendo isso para tomar paulada aqui, paulada ali, tiro ali, não. Hoje é o vencer o orgulho e o egoísmo. Não sei se passa com vocês, quando
Quando você está num cargo, alguém te tira, você fala assim, não sabe com quem eu estou falando, né? Não sabe com quem está fazendo isso? Porque dentro da gente tem muito monstro. Nossa Senhora. Enquanto eu não comecei a evangelizar, não achei que eu tinha tanto, não. E casar com gente sincera também é outra coisa errada. Elas falam e a gente tem que escutar. Porque quando a gente não escuta e acha que é mentira, porque a gente está pior ainda. Você tem que escutar e pensar, gente, mas realmente. Outro dia, no meu trabalho, 51 anos de voluntário, a dona ficou brigando porque estava demorando. Eu chamei a menina, moça, devolve a consulta dela. Ela está achando que isso aqui é Unimed. Acredita? Quando a turma lá ficou sabendo, reuniram e me chamaram a atenção gravemente. Você vem porque você quer. Você não é voluntário? Porque eles falaram com Jesus pior, chamaram ele de Beuzebu, etc. lá. Aí eu fiquei com vergonha, mas já tinha falado. Significa que dentro de mim tem muita coisa ruim. Como é que você vai querer servir as pessoas para todo mundo te aplaudir, te agradecer? Vai muita gente que não vai te agradecer, vai ver defeito na sua boa vontade, vai ver falsidade nas suas palavras. Mas você quer realmente ser trigo, você tem que ser humilde. O trigo fica lá quando escolhe, depois queima, depois massaga ele para ele virar pó, para virar pão. O trigo não sai igual a rosa direto para o jarro, não. A jabuticaba, a laranja vai direto para ser consumido. Mas o trigo não. Além dele ser o trigo, ele tem que ser esmagado, consumado, depois virar o pó e ainda ser assado. É uma cobrança muito ruim que Jesus faz com a gente, eu acho. Mas ele é o chefe, ele sabe por quê. Mandou perdoar 70 vezes, porque sabia que era isso. A gente não dá conta, mas ele mandou amar o próximo. Quando ele falou lá no capítulo 10 de Mateus, eu não vim trazer a paz, não, vim trazer a espada. Hoje vai estar, de hoje em diante, vai ter pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe. Aí vem a praga que ele falou, né? Sogra contra nora, nora contra sogra. Vírgula. Os inimigos do homem serão os da própria casa. O que ele mandou fazer com os inimigos? Amar o inimigo, fazer bem o que faz mal. E depois tem uma outra palavra, e no fim fala, orar pelos perseguem e caluniam. Às vezes os nossos familiares são joio para nós, mas pode ser que para eles nós é que somos o joio. A gente acha que o outro é que é o pior, mas e se for a gente? Uma vez falaram comigo, ia conversar com você igual pisar em ovos. Nossa, eu fiquei muito chateado. Mas não é que era. Uma vergonha a gente saber disso, porque a doutrina espírita não é só para a gente ver uma mensagem, ver outra, ver uma palestra, ver outra. Porque tem muita gente espírita que está fazendo as palestras, a maioria fora do evangelho, né? Vamos falar de coisa quântica, vamos falar de não sei o quê, quando, na verdade, a meta do espiritismo, o doutor Bezerra fala, cada centro de espiritismo evangélico é uma educandade de luz. Mas já falei disso demais, já falei esse ano 2 vezes de Sermão da Montanha, falei da reencarnação, já falei, gente, nós não sabemos tudo, não. O que menos sabe é o orador. Ele prepara o que vai falar, mas pergunta para ver se você não fica apertado. Mas não pergunta não, só falei para o outro, né? A gente fica apertado. Teve uma senhora que estava fazendo pregação sobre desapego. Quem contou isso foi o irmão X também. E ela tinha um anel, 2 anéis e uma colar. E ela falei, um senhor da primeira cadeira. Ela só está fazendo desapego, mas só está com 2 anéis e um colar. Ela começou a chorar. Falou, meu filho, você tem razão. Você tem razão. Mas até uns 4 meses atrás eu tinha um anel em cada dedo, 2 colares, eu tinha muito brinco. Você não sabe o esforço que eu estou tendo para ter só esses. Aí quem chorou foi ele, né? Deu palpite. Porque só Deus sabe o esforço que cada um faz para melhorar. Como o Kardec falou, reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações inferiores.
Só Deus sabe o que a gente tem de inclinação. E a gente não pode mentir para ele. Não precisamos de isso aqui no centro falar que eu tenho tendência de roubar, de matar, não. Mas para nós da oração tem que falar com Jesus. Ele está cansado de saber. Mas quando a gente expõe para ele isso, ele está vendo que a gente tem que vencer isso. Eu tinha uma amiga e ela tinha uma mania de namorar marido das outras, um tanto. Um dia falou comigo. Falou, olha, eu como espírita, como homem eu não posso falar não, que eu não tenho moral não, que eu errei muito. Mas como espírita eu te falo, uma hora você vai arrepender. E aí, falei, você vai falar com seu marido, e aí? Ele pode te matar ou te perdoar. E se eu não fizer isso, você vai num psiquiatra, vai acabar precisando de ir, vai perdendo a paz interior. Tudo que a gente faz, diz o professor Romanelli, que o livre-arbítrio mais autêntico é andar de acordo com a conformidade da lei, nossas atitudes, pensamentos. E quando a gente não anda, a própria consciência, está lá no livro dos Espíritos, né? Pergunta 621. Onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Você faz, mas lá no fundo não podia estar fazendo isso. Não devia. E vocês não sabem o drama que os esposos espíritas passam. Muitos até ficam doidos, né? Eu tive um que ele virou crente. Ele falou, virei crente que eu estava sem emprego, arrumei uma moça crente, rica, quis casar comigo. Mas melhorou para mim. Eu falei, por quê? Eu não tenho que fazer palestra espírita mais. Mas como? Eu falava coisa que eu não vivia ainda. Aí eu pensei, de uma hora ele ia voltar e ia ter que consertar tudo isso. Porque, em verdade, se nós prestarmos atenção, com exceções, os evangelhos estão seguindo o evangelho. Pode ser mal interpretado, mas lê a Bíblia do Antigo, lê do Novo. Não estão inventando situações de pluralidade dos mundos. O que eu tenho a ver se tem gente na Lua e Marte? Claro que lá na Revista Espírita de 1858 tem um desenho de Mozart, a casa dele em Júpiter. Você lembra disso? Tem um desenho que alguém falou aí, um pintor fez. Aí tem uma mensagem no Espírito que fala, sejam bem legal para quando você deixar esse mundo, possa passar para um outro mundo. Mas esquecendo esse espírito, que enquanto você tiver uma dívida aqui, você não pode deixar o mundo. Tem um caso que está num livro espírita que a mãe morreu, muito boa, chegou no céu. Aí eles mostrando para ela aqui que está o lugar das flores, etc. E ela só olhando assim. O que você está procurando? Meu filho que veio antes de mim. Ele está no inferno, então dá licença, eu vou para o inferno. Eu não quero deixar meu filho só. Naquele livro, gente, vocês conhecem dele. Como é que ele chama? Eu vou lembrar o nome. Que tem o Tassiano, Quinto Varro. Ave Cristo. O Tassiano tinha evoluído. Então o mentor estava falando com ele para os mundos que ele podia ir, que ele já tinha cumprido toda a obrigação, ele era um espírito puro. Aí ele falou, mentor, mas eu não posso. Eu preciso pedir um favor para o senhor. Aí o mentor falou, Tassiano, né? Sim. Nessa hora ele está lá no umbral, juntando elementos para voltar para a terra, fazer falange para perseguir o cristianismo. Mas eu preciso de ajudar o Tassiano. Eu peço isso. Olha a misericórdia divina. Então tá bom, você vai ter 100 anos. 100 anos. E ele veio, no trâmite das coisas, casou, Tassiano veio filho dele. Mas de acordo com as situações das provas, que a gente não sabe como julgar, a esposa dele o traiu, fez uma armadilha para ele ficar o ruim, expulsou ele de casa e ele teve que mudar de novo. Mas ele sempre andando, acompanhando os passos do filho. Aí depois ele criou uma escola para crianças que, coincidentemente, foram cantar para o Tassiano. Aí um dos meninos lá, o Silvano, eu acho, se não me engano, falou o nome de Jesus. Tassiano assustou, chamou os cachorros e pisou nele, jogou os cachorros no povo. Tanto é que esse menininho morreu. E o Quinto Varro foi preso. Foi condenado à morte. E antes dele morrer, ele comentou com um dos verdugos, chamou o menino, falou, eu sou seu pai. Voltou. Aí o mentor, você viu? Só que tem um problema agora. Tassiano teve todas as chances. Tassiano agora tem que sofrer.
Ele agora, o tratamento dele vai ser a dor. E tanto foi acontecendo que, por fim, a mulher dele traiu ele também, depois ele ficou cego, até que no fim, no posto de martírio, que ele falou o nome de Jesus. Mas o Tassiano recebeu 100 anos para tentar mais um pouco. E se tiver aqueles que avalizaram o nosso nascimento, que vai testando conosco? A Maria Dolores tem um caso, que ela conta no livro, acho que A Vida Escreve, que a colega dela, chamada Aurora, tinha um pai. E esse pai dela tinha sido em ligação com ela muitas vidas e não aceitava o nome de Deus, não aceitava nada, muito rico. Então ela começou a levar, né? Deve ter levado o espírita a fazer campanha do quilo, deve ter levado até Jeová na porta dele, que eles vão mesmo. Ele não conseguiu. Ela falou: já vou pedir um recurso extremo, vou pedir para nascer filha dele. E nasceu. Aí começou a falar: papai, quem acendeu a luz do sol? Papai, quem cuida dos passarinhos? Papai, falei com a mamãe que eu te amo. Papai, quem cuida da vovó lá no norte? Papai, quem faz as estrelas brilharem? Papai, quem faz a água do rio correr? Pai, ficava perdido. Quando a menina fez 6 anos, começou a amarelar, amarelou. Eram ricos demais, levavam para os Estados Unidos para tratar. A menina foi, numa bela tarde, foi embora. Aí reuniu no plano hospital e falou: vamos ver que resultado que deu o remédio que eu dei para ele. Aí vieram. Não achou ele em casa, não achou no trabalho, acharam no cemitério, sentado na lousa da menina. Filhinha, perder-te foi a maior dor da minha vida. Mais uma palavra que ele falou: eu lembro todo instante dos carinhos teus. A saudade de ti me trouxe a luz de Deus. Que nós, não sei qual de nós que pode achar que é o trigo, tenhamos esse pensamento com aqueles familiares difíceis, que eles podem ser o joio, que está esperando de nós uma situação onde eles possam ter coragem de caminhar. Filhos que usam droga, pessoas difíceis, maridos difíceis, mulheres difíceis. Tinha uma amiga minha, eu não sei se ela é viva ainda, ela, quando descobriu que o marido dela tinha 8 namoradas, ele passou a chamar ele de filhinho. Ela sofreu tanto que, com 6 meses, ela ficou com um jeito de vó dele, embranqueceu o rosto todo. Ela falou: não vou deixá-lo. Ele, para mim, é um filhinho. Eu vou ser igual o trigo, não vou largar o joio. Acredita, ela falava, depois eu não sei mais deles, ela falava isso, sem raiva nenhuma. Falei: nossa, sabe aquele espírito que vai fazer assim, ó, mas chega lá, vai pedir para vir para ajudar. Esse é o problema do amor. Ela não vai vir mais esposa, vai vir mãe. Por isso que a gente tem que tirar o chapéu para as mães. Já não é o mês delas, mas as mães são esses seres cujo amor transcende. Igual essa moça lá no céu. Que você está caçando? Estou caçando meu filho. Está lá no inferno, então eu vou para lá cuidar dele. É o verdadeiro trigo, aquele que ama ao ponto de tolerar. Porque se tem que separar, é o Senhor que vai fazer, não é a gente. E Ele sabe a hora, o momento, o jeito. Não é? Então, tem aquele tanto de personagem que tem, o Filho do Homem, que é Jesus, Filho do Reino, que somos nós, tem o mundo, tem um adversário, tem os filhos do mal, o fim do mundo, os anjos, fornalha de fogo, que a turma que for para o outro mundo vai achar que lá é um verdadeiro inferno. E a última frase da parábola, no versículo 43, Mateus escreve lá: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido de ouvir, ouça. E Tiago fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ele não falou do santo, do perfeito, do espírito de luz, a oração do justo. Porque nenhum de nós tem capacidade de fazer tudo que o nosso coração pede para o bem. Mas, às vezes, só de ver a justiça e aceitar, a gente está no caminho. Então, esse é o nosso convite, né? Quem quiser ser joio, pode ser. Mas quem quiser ser trigo, eu acho que é muito melhor, não é? Que Jesus abençoe o coração de todos nós. Nós que te agradecemos, viu,
Marcondes, que você receba, né, essa alegria desse momento no seu coração, você leve consigo, viu? Amém. Antes de interromper, né, para os internautas, nós vamos fazer abertamente esse convite para o próximo sábado, dia 21. Nós vamos ter o seminário, né, com André Brasil, com o tema O Poder da Diversidade. Então, sábado próximo agora, dia 21, às 19h30. Vamos ter um lanchinho. Aqueles que quiserem nos ajudar também trazendo alguma coisinha para acrescentar o nosso lanche. Mas vai ser um momento assim de máxima importância. Principalmente nós que estamos pleiteando o trabalho da mediunidade, né? Então, aqueles que querem, né, estudar mais, conhecer mais, é assim que desenvolvem a mediunidade, né? Quando fala mediunidade com Jesus, é um momento de trabalhar com Jesus. E para que possamos aprender a trabalhar com Jesus, a gente tem que aprender os caminhos, conhecer os caminhos. Porque a maioria de nós fazemos os módulos, achamos já está bom, né? E perdemos muitas vezes oportunidades como esta, que são situações atuais, né? A diversidade do ser, né? E nós podemos conhecer mais para trabalhar melhor. Então, nós vamos interromper, agradecendo mais uma vez a Jesus por esta oportunidade maravilhosa que tivemos na noite de hoje. Que o nosso companheiro Marcondes possa levar consigo a paz e a tranquilidade que ele nos proporcionou, de relembrar os ensinamentos do Senhor, que possamos juntos levar para os nossos lares este momento de paz e de alegria. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.